E olha eu aqui de novo, estavam com saudade, não estavam? Que coisa doida, né? Mas vamos lá. Vocês tiveram já uma aulinha aí de substantivo, depois a gente passou pelos artigos e hoje vocês vão ver o quê? Pronomes. Tem muita gente que eu falo assim, toda aula que eu começo eu pergunto, vocês sabem o que é isso? Aí, por exemplo, você sabe o que é um pronome? Cara, ninguém sabe. O pronome nada mais é do que uma palavrinha que substitui o nome. E ele normalmente é mencionado depois desse nome já ter sido falado. Como assim? Imagina que eu chego pra vocês e falo assim, gente, cadê ela? Cadê ela? Aí todo mundo olha que nem louco. Ela quem? Se eu não chegar e falar assim, eu sei que vocês pegaram a minha carteira, cadê ela? Aí eu tô falando com relação à minha carteira. Então, os pronomes, eles vão ser usados principalmente para evitar a repetição das coisas, né? E assim, a gente vai falar principalmente hoje, na realidade a gente vai falar somente hoje dos pronomes que são falados, pronomes pessoais. E aí, assim, as pessoas chegam para mim e falam assim, pronome pessoal. O que é o pronome pessoal? É que faz referência à pessoa. Mas faz referência à pessoa, lugar, animal, a coisa. Então, por que eles são ditos pronomes pessoais? Eles são os pronomes pessoais porque eles falam sobre as pessoas do discurso. Vamos lá, isso aí, ó, vocês deram lá no 6º ano ou até mesmo antes, eu acredito. O que faz essa situação das pessoas do discurso? Eu tenho a primeira, a segunda e a terceira pessoa do discurso. A primeira sempre é quem fala. Então, quando eu estou falando do pronome pessoal de primeira pessoa, se for primeira pessoa singular, é sempre daquela que te fala. Ou seja, eu. Quando eu falo, claro, tem plural e singular, a gente já vai ver isso. Quando a gente está falando da segunda pessoa do singular ou do plural, a gente está falando daquele com quem se fala. Eu posso até estar falando comigo mesma. A gente vai ver, porque tem um tipo de pronome para isso. Só que vai sempre ter com quem eu falo. Agora, a terceira pessoa é a fofoca, né? Se eu falo com você sobre algo ou alguém. Então, é de que ou de quem se fala. Como eu gosto de fazer, a.k.a. fofoca. A.k.a. é, assim como se conhece, as known as, fofoca. Ou seja, é o tópico da nossa conversa. Então, primeira pessoa, eu ou eu e você. Né? Eu e alguém, nós. Segunda pessoa, você. Você e você, você e outra pessoa, e aí vira o plural. Terceira pessoa, ele, ela, eles, elas. Em português é mais tranquilo, né? Por que eu tô falando isso? Porque a gente vai ver que em inglês, essa galera aqui, de quem se fala, terceira pessoa do singular, existem 3 tipos. E a gente vai ter que saber que tipos são esses. Mas vamos lá. Então, a gente já chegou à conclusão, né? A gente já chegou à situação de falar que existe a primeira, a segunda e a terceira pessoa. Só que eu tenho isso para o singular e eu tenho isso também para o plural. Por quê? Porque o plural vai ser sempre eu mais alguém, você mais alguém e assim vai. Então, eu também vou ter a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa do plural. Agora, a gente vai estudar os pronomes pessoais. E os pronomes pessoais, nós temos alguns tipos. Vamos começar pelo pronome que tem a função de sujeito. Ou seja, é o cara que está antes do verbo. Basicamente isso. Antes de falar sobre eles, eu tenho que contar um segredo para vocês na língua inglesa. Na língua inglesa, basicamente, tirando exceções, muito exceções, a gente sempre tem que ter um sujeito para o verbo. Não existe esse negócio de sujeito indeterminado, sujeito oculto, sujeito da natureza, sujeito hippie, sujeito que foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Não. O sujeito tem que estar lá.
Quando a gente fala, por exemplo, todo mundo sabe, é clássico, né? Quando eu estou falando que está chovendo, em português eu falo, está chovendo, eu não tenho um sujeito ali. Quando eu estou falando em inglês, eu tenho que falar assim, ó, it's raining. Não está chovendo homem, tá? Engraçadinhos. Mas, toda vez que eu quero falar, eu tenho que botar um sujeito. Vai ser esse, ou vai ser o there, vai ter sempre alguém. Então, eu preciso desse cara. Esse sujeito vai ser um nome ou vai ser o pronome, que a gente vai ver agora. Quem são essas pessoas, né, que têm a função de sujeito, ou seja, subject pronouns. Esses subject pronouns, eles vão vir seguidos de verbo. É aquela clássica do mim não faz nada. Né? Para eu colocar ali o verbinho, eu tenho que botar um pronome certo. Então, eu vou colocar eu não faço nada. Eu faço muita coisa, gente. É uma loucura essa minha vida, mas eu faço muito. Então, vamos lá. Começando pelos pronomes sujeito, a gente tem, claro, o clássico, o mais importante de todos. O o com cu. Eu. Por que eu estou falando isso, gente? Existem pouquíssimas palavras da língua inglesa que nós temos a obrigação de usar a letra maiúscula. E essa é uma delas. Euzinha, sou a pessoa mais importante do discurso. Tanto que, se eu estiver presente em qualquer momento, vai ser primeira pessoa. Seja singular, porque aí só sou eu, seja no plural. Por exemplo, se for eu e alguém comigo aqui, vai ser primeira pessoa, porque eu mando nesse negócio. Se for eu e você, vai ser primeira pessoa. Se for eu e o giz, vai ser nós. Por quê? Porque eu mando, eu sou a pessoa mais importante. Então, vai ser sempre com letra maiúscula, não importa em que situação da minha frase, tá? Da minha oração e tal. Agora, a segunda pessoa do singular, ela é igual basicamente em todos os aspectos. A gente vai ver isso. É o you. E quando eu boto no plural, já vou aproveitar aqui, ó. Vai ser you também. É igualzinho, não preciso botar em letra maiúscula, porque não tem nada a ver. Então, assim, quando eu falo do you, plural, vai ser alguém mais você. Sua mãe, você. Imagina, eu tô falando com duas pessoas, você e você, você e você. Então, vocês. Sua mãe e você, vocês. Você e essa caneta que você está estudando, vocês. Mas se eu boto a minha pessoa lá, não. Se eu tô inclusa, lembra, eu sou a pessoa mais importante do discurso, então eu mando nesse negócio, vai virar we. Então, ó, tem você e sua mãe, vocês. Você e a caneta, vocês. Você e eu, nós. Ficou estranho. Então, assim, sempre quando tiver, vai mandando. Agora, esse é o aspecto mais importante de todos, eu vou mudar de corzinha. Por quê? Porque nós temos 3 pronomes. He. Opa, não precisa ser maiúsculo, não. Então, he. She. E vou botar esse carinha aqui, ó. Vou botar de verde, que as mães, quando não sabem o sexo do bebê, botam verde. It. A terceira pessoa do singular, na língua inglesa, são 3. São 3 pessoas do singular. O he, o she e o it. Antigamente, quando eu comecei a dar aula, quer dizer, tem pouco tempo, né? Mas quando eu comecei a dar aula, para ensinar para meus aluninhos, eu falava que era he-man, então eles gravavam. Eu falava que era she-ha, então eles gravavam. Por quê? Porque quando eu falo de he, a terceira pessoa do singular, he, vai ser sempre com relação a uma pessoa literal, um ser humano, do sexo masculino. Então, vou botar aqui assim, ó. Quando eu falo de she, vai ser uma pessoa, um ser humano, do sexo feminino. Aqui o espelhinho de Afrodite. Agora, o it para com aquela definição da tia Cotinha. A tia Cotinha que falava para você assim, o it é para lugar, coisa, lugar e animal. Não. O it é o que a gente chama de pronome neutro. Como assim? Eu tô falando, olha só, lembra, terceira pessoa é sempre de quem se fala, a fofoca. Então, eu tô falando da escada. A escada não é
pessoa do sexo masculino, não é pessoa do sexo feminino, então, consequentemente, vai ser it, porque é neutro. Se eu estou falando do Brasil, Brasil de novo, não é pessoa do sexo masculino, não é do feminino, é it. Se eu, por acaso, estou falando de um bebê na barriga, não estou grávida, não, mas bebê na barriga, eu ainda não sei o sexo. Na língua inglesa, quando eu for fazer referência, eu vou fazer referência usando it. Então, assim, it não é pronome para coisas, ele é o pronome neutro. Não existe a situação de coisificação. A gente vai ter a personificação. Como assim? Sabe aquele seu cachorrinho bonitinho que é parte da família, né? Mamãe pegou ele, tinha 1 mês de idade, ele virou seu irmão, basicamente, ele dorme com você na cama, ele lambe o seu nariz. Não vou chamar ele de it, ele é parte da família. O meu Godzilla é o meu filhote. Então, ele vai ser he. Eu posso fazer isso. Por exemplo, já viram aqueles seriados? Isso é clássico, tá, gente? Se vocês verem o seriados, esses sitcoms que acontecem no Sony e tal, eles estão literalmente mostrando como é a realidade na vida norte-americana. Aí eu lembro que há muito tempo atrás teve um do Two and a Half Men, que o Adam, ele comprou um Porsche. Porsche. Por quê? Porque é uma menina. Ele pegou o carro, ele personificou uma coisa neutra e virou uma menina. Porque ele passava mais tempo com ela do que outra coisa. E isso é o que acontece para a galera aí que quer navegar em vários lugares, quando na língua inglesa a gente faz referência a embarcações. Embarcações, antigamente, os marinheiros, os piratas, o que fosse, eles ficavam meses, às vezes anos, embarcados. A única companhia feminina que eles tinham, vamos pensar assim, a única companhia feminina que eles tinham no alto mar era o barco. E eles tinham que cuidar daquele barco com um amor e carinho louco. Porque se acontecesse alguma coisa, eles afundavam e morriam. Então, eles tinham todo aquele carinho, aquele cuidado, era como se fosse a mulher deles. Por isso que a gente fala com relação à embarcação, a gente usa she, a gente usa her, tá? A gente vai ver isso quando a gente for ver umas provas. Beleza? Então, assim, essa galera aqui, o he, she, it, quando eu faço a situação do plural, é que é o diferencial. Enquanto no singular eu tenho os 3, no singular eu tenho os 3, no plural eu só vou ter um, que é o they. Então, quando eu falo de he com he, não é his, não vira plural. O ele com ele vira eles. Ele com ela, eles, né? Porque a gente está no português, então a gente acaba generalizando no masculino. Então, se eu fizer qualquer combinação com he, qualquer combinação com she, qualquer combinação com it, claro, tirando essas, né? Porque eu sei de qualquer combinação com you, vai ser you, porque é vocês. Qualquer combinação com I junto, vai ser o we, que é nós. Mas eu tô falando de, por exemplo, he com he, she com he, it com he. Vai ser they, sempre. E como eu falei, essa galera aqui, eles vêm como sujeito. Então, por exemplo, eu faço uma frase e eu boto assim, ó. He likes chocolate. Porque quem não gosta? Quando eu falo isso aqui, ó, olha aqui, o que está vindo logo depois do he? O verbinho. Então, é a dica que eu dou para vocês. O pronome pessoal sujeito, ou seja, subject pronoun, que é o nosso pessoal do caso reto, ele tem que vir seguido de um verbo. Tá? O verbo pode até em alguns momentos aparecer sozinho, porque evitando repetição. Por exemplo, he likes chocolate but doesn't like strawberries. Eu omiti, mas eu sei que eu estou falando dele para não repetir de novo. Repetir de novo é ótimo, mas não repetir. Então, assim, sempre vai ter. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem um outro tipo de pronome, que é o pronome chamado object. Esse pronome objeto, ele é o pronome que ele tem a função de objeto. Na realidade, a gente diz que ele é complemento. Porque ele vai ser complemento de verbo, ele vai ser complemento de preposição. Ele não vai vir como sujeito, ele vai vir como complemento. Por exemplo, quando eu estou falando aqui, ó, he likes chocolate,
Esse cara aqui, chocolate, ele está sendo complemento do meu verbo. Mas, por exemplo, se eu faço um verbo, uma frase escrita, she is afraid of mice. A gente já tinha falado que mice é o plural de mouse. Eu tenho aqui o she, olha, aqui o verbinho to be. Depois eu tenho um adjetivo. E aí, depois desse meu adjetivo, eu tenho uma preposição. Quem é que está vindo depois da preposição? Um substantivo. Se por algum acaso eu quiser substituir esse substantivo por um pronome, eu não posso usar esse cara. Imagina se eu falar assim, ela gosta de eu. Não existe isso. Então, eu vou ter que usar essa outra galera. E assim como os pronomes sujeitos, eles também são divididos em primeira, segunda, terceira pessoa, plural e singular. E aí, vamos lá. Quem é quem nessa situação? Primeiro, a gente tem, vamos continuar com essas corzinhas bonitinhas, né? O I. O I vai ser o me. Né? Se eu tenho aqui o I como sujeito, para ele ser objeto, para ele ser complemento, tem que usar o me. Assim como em português. Aquela ideia do me não faz nada, né? Quando a gente fala assim, para mim fazer, não, para eu fazer. Mas, faz esse negócio para eu. Não, não existe. Faz esse negócio para mim. Tá? Segundo, que é o que eu falei para vocês, o you é quase you o tempo inteiro. Olha aqui, ó. O you, ele é pronome sujeito, tanto singular quanto plural, e ele vai ser pronome sujeito, objeto, tanto singular quanto plural. Então, a gente tem que tomar cuidado para ficar esperto. Agora, quando a gente fala do eu mais alguém, a gente não bota o we, porque o we é sujeito, tem que ter um verbo depois. Eu vou botar o us. Né? Por exemplo, vamos no cinema conosco. Let's go to the movies with us. O nosco por quê? Porque eu estou inclusa. E agora, o mais legal é que continua com essa situação aqui. Só que o he vai ser him. O her, o she vai ser her. E o it, olha que bonitinho, o it continua, vamos botar o verde que é o neutro. O it continua it. E para terminar essa galera, eu tenho aqui o plural da terceira pessoa, que vai ser them. Vamos lá, falei para vocês, se eu quisesse por algum motivo substituir aqui, eu tenho he likes chocolate. Chocolate não é um homem do sexo masculino, não é uma mulher do sexo feminino, estou falando isso só para brincar. Então, chocolate é alguma coisa neutra, porque eu estou falando de outra coisa, não estou falando de você nem de mim. Então, quando eu for usar aqui, eu vou substituir o chocolate por it. Então, se eu quiser falar assim, he bought a lot of chocolate, he likes it. Ou seja, ele comprou muito chocolate, ele gosta disso, gosta de chocolate, não repetiu chocolate. Assim como aqui, eu falei, she is afraid of mice. Eu tenho que lembrar que mice é o plural de mouse. Então, eu estou falando de plural. Se eu estou falando de plural, não estou falando de mim nem de você, obviamente, esse cara aqui só pode ser um, que é o them. Então, eu tenho que prestar muita atenção quando eu estou fazendo essa situação de sujeito e de objeto para eu não confundir a situação toda. Porque isso é clássico de cair numa prova. E aí a gente tem, por exemplo, um momento chave para você lembrar de tudo isso, é o Barney. O Barney ensina muito pra gente. Vocês acham que não? Mas Barney, Backyardigans, eles deveriam ser usados em curso de inglês. Porque o Barney diz assim, I love you, não é? O I, sujeito, por quê? Porque tá vindo depois, com o verbinho. E o you, que é o bombril, basicamente, né? Tá aqui, mas eu sei que ele é objeto, que ele tá vindo como complemento. E aí, o que o Barney fala? I love you. E aí ele fala, you love I? Não. Ele vai usar agora o you, que é sujeito. You love, ele vai ter que falar complemento. You love me. E aí ele continua, claro, falando que eu e você, we are a happy family.
Então, assim, o Barney ensina muito pra gente. A gente que não quer aprender. Prestou atenção nisso? Gravou? Tem isso na sua memória? Lembra que tem a folhinha aí que você vai fazer muito exercício. Só que não acabou, não. Não acabou, não, porque eu ainda quero chamar a atenção para mais 2 tipos de pronomes, que são pessoais, e mais um aspecto que não é pronome, mas é essencial para a gente entender o pronome possessivo, que é o adjetivo possessivo. A gente ainda vai falar de adjetivo, só que é essencial para eu entender o que é um pronome possessivo, eu entendendo o que é um adjetivo possessivo. Mas antes de mais nada, a gente vai falar daqueles pronomes que são chamados os pronomes reflexivos. Pronomes reflexivos, basicamente, gente, a parte mais importante, o aspecto mais essencial disso é falar que eu uso o pronome reflexivo quando o sujeito e o objeto da oração são os mesmos. Como assim? Ah, eu me machuquei. A gente não tem aí esse pronome aí falando da reflexividade. Ele se cortou. Eu poderia até falar, ele cortou a si mesmo. Eu machuquei a mim mesma. Só que a gente não fala, né? Em português. Só que em inglês eu falaria. Por exemplo, se eu quero falar aqui, he cut himself. Ó, vamos lá. Aqui eu tenho o verbo no passado, eu tenho o sujeito, que a gente acabou de estudar, e aí, assim, o complemento desse verbo está sendo a própria pessoa do sujeito. Por isso que a gente usa um pronome reflexivo nessa situação. Claro, existem outros aspectos do uso do pronome reflexivo. Por exemplo, quando eu quero enfatizar. Aquela situação, né? Primeira vez que você faz a comida, ou primeira vez que você faz um bolo, e cara, esse bolo tá gostoso, foi você que fez? Fui eu mesma que fiz. Então, assim, quando eu falo isso, olha só. I made the cake myself. Quando eu falo isso, eu tenho, ó, sujeito, a gente acabou de estudar, eu tenho o verbítio, ó. Aí agora, qual vai ser a diferença dessa primeira aqui? Vai ser diferente porque eu tenho um outro objeto. Esse cara aqui eu poderia omitir. Eu posso falar que eu fiz o bolo. Mas eu quero falar que fui eu mesma que fiz o bolo. Então aqui eu estou fazendo isso para dar ênfase. Eu quero enfatizar que fui eu mesma que fiz. Tá? Então, assim, primeiras 2 regrinhas quando a gente usa o pronome reflexivo. Agora, a terceira, que é quando a gente fala de uma coisa chamada expressões idiomáticas. O que são expressões idiomáticas? São expressões em idiomas que normalmente têm uma ideia diferenciada. Como assim? Se a gente chega para um cara, o cara tá aprendendo português, aí tu chega assim para ele, né? Ele tá aqui no Brasil, tá aqui no Rio de Janeiro. Aí você fala assim, pô, e aí? Pô, olha só, não vai dar pra ficar não, porque eu tenho que ralar peito. Imagina, o cara tá aprendendo português. Ele sabe o que é ralar e ele sabe o que é peito. Aí ele vai falar assim, não faça isso. Por que você vai ralar o seu peito? Aí você tem que explicar pra ele que a expressão ralar peito significa vazar. Outra expressão. Picar a mula. Outra expressão. Então, eu tenho que explicar para ele. E existem certas expressões idiomáticas que a gente usa o pronome reflexivo. Por exemplo, quando eu falo assim, ó, help yourself. Aí, eu, estudante da língua inglesa, resolvo traduzir. Help é ajuda. Como não tem o sujeito, eu tô falando de imperativo. A gente vai ver isso depois. Então, ajude a você mesmo. Imagina, tá lá se afogando, me ajuda, me ajuda. Aí a pessoa olha para você, ajude a você mesmo. Não, não é isso, tá? Expressões idiomáticas são expressões que a gente não pode traduzir ao pé da letra. Elas têm uma ideia específica. Essa aqui, por exemplo, significa sirva-se. Mas não sirva-se no sentido de eu vou lá deitar e vou me servir. Não. Vai lá, pega a sua comida. Tá? Então, assim, essas são as 3 características, as 3 partes mais importantes do uso do pronome reflexivo. Só que a gente foca normalmente com essa aqui, porque é o fato do sujeito e objeto serem os mesmos. E como a gente tem pronome, a gente está falando de pronome pessoal, sempre.
Como a gente fala de pronome pessoal, são as 3 pessoas, só que dessa vez eu vou dividir um pouquinho diferente. Eu vou ter aqui, ó, singular e eu vou ter o plural. E, de novo, eu vou ter primeira, segunda, terceira. Agora, quando eu falo disso, por exemplo, a primeira pessoa do singular, a gente sabe que é relacionado a mim. Myself, eu mesma. Quando eu vou falar do plural, eu não posso falar nós mesmos. Na realidade, eu posso falar, acabei de falar, mas eu não deveria falar, né? Porque não é certo, tem que falar nós mesmos. A mesma coisa vai acontecer em inglês. E o self é uma daquelas palavrinhas que a gente viu de plural que termina em F e que eu tenho que mudar para VS. Então, vai ficar myself, aqui, nós mesmos, vai ficar ourselves. E aqui, com relação ao pronome reflexivo, é o primeiro momento que eu tenho uma diferença da segunda pessoa. Aqui, a segunda pessoa, além de ser diferente daquela, não vai ser you mais, ainda vai ter uma diferença da segunda plural para a segunda singular. Por exemplo, você mesmo, yourself, e vocês mesmos. Então, vai ficar no plural, yourselves. E, claro, a última, lembra, 3 pessoas do singular, não tem como escapar isso. Vai ficar himself, herself e itself. Tudo juntinho, tá? Aqui ficou meio separado, mas é junto. E o plural vai ser só um. Todas essas vai ter um mesmo plural, que vai ser themselves. Então, assim, a gente vai ter que prestar atenção nesse detalhe. Existe um exercício muito legal que vocês provavelmente vão ver durante o ano, que faz a diferença básica para você responder a pergunta é perceber que é plural. E aí, quando você descobre que é plural, você está falando das pessoas, de vocês, você mata a charata toda. Então, assim, muitas vezes, quando a gente estiver fazendo exercício durante as aulas, não agora nas nossas aulas, porque nossas aulas agora vai ser muito hands-on, vai ser muito trabalho braçal. Mas durante as aulas a gente vai ter muito múltipla escolha. E às vezes a múltipla escolha a gente vai usar essa lógica. É plural, então é isso que eu boto. Às vezes eu não preciso nem saber direito o que está significando. Mas eu vou tirando aqui, tirando ali e eu vou descobrindo a resposta. E para terminar essa aula da gente de pronome, a gente tem a última situação dos pessoais que eu quero chamar a atenção, que é com relação ao pronome possessivo. Mas como eu falei para vocês, para falar de pronome possessivo, eu tenho que chamar a atenção para um cara que é o adjetivo possessivo. Então, eu vou ter pronome e adjetivo possessivo. Aqui assim, botar assim, possessivo. Por que eu tenho que chamar atenção para esses caras? Quando a gente fala de adjetivo, a gente vai estudar isso. Quando a gente fala de adjetivo, a gente está falando de uma palavrinha que dá característica a algo. Por exemplo, quando eu pego esse giz aqui, eu tenho várias características, né? Pequeno, eu tenho empoeirado, porque é feito de giz, né? Óbvio. Eu tenho rosa e eu tenho meu. Se eu chego e falo assim, o giz, tá, giz é qualquer giz. Se eu falo giz rosa, eu só vou pensar num tipo de giz. Se eu falo giz rosa pequeno, giz rosa empoeirado, redundante. Mas se eu falar o meu giz rosa pequeno empoeirado, esse daqui. Então, quando eu uso um adjetivo possessivo, eu estou dando uma característica. E eu já dei uma resposta para vocês, que é a ideia do my. My é meu, né? A gente tem o my, a gente tem o your. Aí, com a terceira pessoa, his, her, its. Plural, eu tenho our, que é o nosso. Eu tenho your, de novo, agora sendo plural. E eu tenho o their. Agora, qual vai ser a diferença entre um adjetivo possessivo e um pronome possessivo? Lembra que o pronome substitui um nome ou um grupo nominal? É isso que faz um pronome, ele substitui. Se eu tenho a velha casa na colina, eu posso substituir por it, em inglês. Então, eu substituí um grupo nominal. O que vai acontecer? Eu vou ter que ter um grupo nominal. Um grupo nominal é um adjetivo, pode ser um adjetivo mais um substantivo. Então, por exemplo, eu boto aqui my chalk, né? Eu não falei de meu giz. Aí eu boto your book. Eu vou sempre ter que ter, com essa galera aqui adjetiva,
eu sempre vou ter que ter um complemento. Eu não posso ter ele sozinho. His house, her hair, its bowl, né? Falando da comidinha lá do cachorro. Our teacher, your money, and their son. Vamos lá. O filho deles. Então, quando eu faço isso daqui, essa galera aqui, o adjetivo possessivo, ele sempre vai ter que vir com um complemento. Ele não pode vir sozinho. Ele vai ter que vir com substantivo, vai ter que vir com substantivo e adjetivo, ele vai ter que vir com alguma coisa, ele não pode vir sozinho. Agora, como a gente tem falado, o pronome, ele substitui o nome, ou o grupo nominal. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou pegar o my chalk e vou substituir pelo pronome. Mine. Eu vou pegar o your book total, que é o grupo nominal, e vou substituir, ó, por yours. De novo, vou pegar aqui, ó, todos eles, pegando o grupo inteiro. His house, aqui é legal, né? Porque eu não preciso botar outro S. Todos esses esse aqui eu não botei, diferenciado. Mas esse eu botei o S. Esse aqui eu só vou fazer assim, ó, his. Aí eu tenho her hair, hers. Its bowl, eu não preciso mudar, vai ficar, ó, its. Our teacher, ours. Your money, igual a esse daqui de cima. Yours. E their son vai ficar theirs. E aí, essa galera aqui, eles podem tanto ser sujeito como objeto. Por exemplo, a minha caneta é azul, a sua é verde. Então, eu boto assim, my pen is blue, but yours is green. Aqui ele está agindo como sujeito. Mas se eu quiser falar, por exemplo, que eu falo assim, this book is mine. Imagina, você fala, this book is my book. Parece aquelas musiquinhas, né? This book is my book, that book is your book. Não. Então, assim, quando eu falo isso, eu tô falando, ó, esse livro é meu. E aí, aqui eu também tô falando, na realidade, minha caneta. Então, assim, eu tenho que tomar cuidado, porque português é igual. Ó, this book is mine, ou se eu boto, this is my book. Na tradução, os dois são iguais. Ó, esse livro é meu, esse é meu livro. Qual é a diferença? O meu aqui tem um complemento, que é um substantivo ou um grupo nominal, enquanto esse cara aqui não. Nessa situação, ele está vindo como complemento, está vindo como parte do complemento do verbo. Aqui, não, ele está vindo como sujeito, mas depois dele, o que eu tenho? Um verbo. Então, toma cuidado, gente. E vamos praticar, vamos botar a mão na massa, que esse é o negócio. Pronome é prestar atenção. A dica de hoje com relação ao pronome é: pronome sempre vem mencionado antes. Ou seja, para eu ter um pronome, eu tenho que ter um substantivo mencionado antes. Procura esse substantivo. Esse substantivo vai te ajudar numa interpretação textual e em outras coisas mais. Ok? Valeu, obrigada só por hoje.